eu já vou começar, porque eu não quero atrasar muito. Eu pediria só para... Então, vamos lá. Quem não me conhece, meu nome é Beatriz Kuhlen, eu sou diretora do Instituto Brasileiro de Hospitalidade Empresarial. Eu vou apresentar para vocês um pouquinho, tem pessoas que não conhecem, mas eu vou contar um pouquinho do IB e vou já de bate-pronto também agradecer hoje, né, a Érica com gás, que eu vou apresentar, depois está conosco, o Antônio Carlos Borba, conhecido como AC, então nós vamos falar AC para ele, e ele é predestinado, porque ele está numa instituição que chama AC Camargo Cancer Center, então ele foi assim, uma coisa que veio dos deuses aí, para ele estar no lugar com as iniciais dele, e também agradecer a Karina do PET, que também está conosco aqui. Então, eu vou começar só apresentando um pouquinho o IB. Então, obrigada por todos que estão conosco. Brenda vai me ajudar. A Brenda cuida da parte dos eventos e dos nossos operações do IB. Então, Brenda, pode continuar, por favor. Eu vou agradecer o patrocínio da Sinapse depois. Então, para quem não conhece, nosso propósito realmente é uma forma de aproximar pessoas e consolidar relacionamentos para criar essas experiências memoráveis. Que hoje eu tenho certeza que a totalidade das pessoas que estão aqui estão falando, só se fala hoje em experiência do cliente. Trabalhando com jornada, trabalhando aí com como construir esse caminho, né, essas ligações desses canais para que essa experiência seja boa. E esse nosso propósito aí de buscar essa aproximação é através desses nossos eventos, desses nossos treinamentos, nossos grupos de estudo que nós temos, desse trabalho de implantação de cultura da hospitalidade, baseado nesse jeito especial aí de ser e de cuidar e de receber. Então, de uma maneira bem simples, eu vou, né, contando para vocês. Nossos pilares são realmente treinamento, implantação de trabalhar valores humanos, compaixão, gentileza, hospitalidade, perdão, enfim, tudo que seja ligado à hospitalidade. Esses eventos, que tem vários cafés da manhã, mini meetings, temos as visitas de destaque, temos os grupos de estudo, trabalho de implantação aí de área, ou seja, de cultura da hospitalidade, e eu vou me concentrar no programa INPE de Excelência e Hospitalidade Empresarial, onde tem muitas empresas aqui, empresas e membros profissionais que são membros, e eles têm aí um pacote de benefícios que eles podem usufruir. Então, o nosso convite sempre é para ser membro. O que você ganha sendo membro do programa IB, né? O IB já existe há 11 anos, e ele já está com muitas coisas consolidadas como proposta de trabalho, e um desses é o programa. Brenda, pode a próxima, por favor? E aí nós temos 3 tipos de plano. Plano empresa, membro profissional e o membro estudante. O que vale a pena? Por que é bom? O que é gostoso? Por que é interessante estar participando? Pode ir, Brenda. E aqui eu faço um resumo, tá? Então, nós temos 3 grupos de estudo da hospitalidade. Nós temos de pessoas, inovação, tecnologia e experiência do cliente. E com muita alegria, eu comunico que nós já tivemos um trabalho publicado, saiu um estudo publicado numa revista técnica aí, da Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento, que é justamente falando sobre uma metodologia criada para trabalhar com um grupo de profissionais, e eles se concentravam em mostrar o trabalho construído por esse grupo no segundo semestre do ano passado em transformação digital. Já está disponível, nós já colocamos isso nas redes, e esses 3 grupos de pessoas, inovação desse ano e experiência, também vão sair com 3 estudos que nós vamos divulgar para o mercado, que, assim, é muito rico. É uma contribuição de segmentos diferentes, criando conteúdo que vale de troca, mas também que agrega aí para o mercado, tá? E depois nós temos esses cafés da manhã, que com a pandemia ficaram abertos e gratuitos, né? Obviamente, com uma limitação de empresas não membros, tem limitação de participação, e as empresas membros têm uma condição diferente, podem participar com mais pessoas. Temos workshops que fazemos moldados conforme a necessidade dos nossos clientes, aí, nossos membros. E os mini meetings acontecem para o grupo, para quem é membro, semanalmente, quando não tem café da manhã. O último foi falar sobre felicidade interna bruta, mas temos assim variados que são sugeridos aí pelos membros, né? E nosso foco é sempre trabalhar a gestão da hospitalidade e do relacionamento, geração de conteúdo, construção de métrica. Vai sair no grupo de inovação e tecnologia um índice de maturidade de centrais de relacionamento. Vocês aguardem, é um termômetro do mercado, como é que ele está hoje em relação a vários pilares, vocês vão curtir bastante. E temos as visitas de destaque, que nós tínhamos presencialmente, mas começamos no mês passado, fazendo também online. Começamos com a Heineken, já temos
chamada, eu vou avisar os membros depois qual que nós vamos ter esse mês, e até dezembro nós vamos ter uma por mês, porque eu me comprometi no começo do ano a ter 5 visitas por ano. Então, vai ter mais coisas bacanas aí, eles entram com uma gravação ou com áudio, e toda a equipe da empresa mostra a área de relacionamento, mostra as áreas da empresa, conta sobre o trabalho, enfim, é muito legal. Brenda, pode para a próxima? E aí, nossos contatos nas redes sociais, no site, enfim, vocês podem ter mais conteúdo, ok? Eu queria agora fazer só uma explicação como vai ser rapidamente, né? Nós vamos apresentar aí o nosso patrocinador, a Sinapse, que já vai entrar já conosco. Eu quero já de antemão apresentar os nossos convidados, então eu vou começar aqui pelo AC Camargo Cancer Center. O Antônio Carlos Borba, ele é gerente sênior de relacionamento do AC Camargo Cancer Center. Ele é mais conhecido como AC, então vocês vão ver, ouvir eu chamá-lo o tempo inteiro AC. E ele tá, você vê, ele está no AC Camargo e ele é AC, ninguém mais se esquece do AC. Agradecendo também pelo você estar conosco, muito bom, obrigada, viu? Ó, muito bacana, sei que tem muita coisa para contar. Eu quero agradecer a Érica Gomes de Mello. A Érica é gerente assistente de ouvidoria da Congás, está há muitos anos, mas está fazendo um trabalho muito transformador aí na Congás, na área de ouvidoria. Então, super obrigada. Karina, eu não estou te vendo, Karina Alfano. Cadê a Karina? Eu não estou vendo você, Karina. Karina está aqui conosco. Eu estou aqui, Bia, eu estou me vendo. Agora eu estou te vendo. A Karina Alfano, ela é gerente de relacionamento, o cliente da Pets. Ela vai contar também como é que está esse mundo de pandemia, não só para nós, seres humanos, mas para os pets também. Os pets também estão estressados, com certeza. Então, vai ser muito gostoso nós estarmos falando com os três. Pedindo para vocês mais uma vez, né, os áudios e os vídeos que vocês deixem desligado. Vocês querem fazer perguntas? Vocês passam o cursor na tela, vai ter uma bolinha vazia, é a chat. Vocês podem ir fazendo as perguntas, tudo que vocês quiserem por esse canal. E eu vou, durante a fala com eles, eu vou olhando se tem pergunta, se não tem, e vou encaixando aí conforme for oportuno, tá? Em relação a próximos eventos, eu já tenho um próximo café fechado para o dia 29 de outubro, é uma quinta-feira. Nós vamos falar sobre o papel do colaborador versus inteligência artificial. Dá para humanizar as máquinas e deixar os humanos menos robóticos? Esse vai ser a nossa troca de experiências. E vão ter 3 empresas, já tem uma confirmada, a Havaianas, e eu estou agora confirmando mais 2 outras empresas para essa discussão. Então, esse vai ser o nosso próximo. E no final desse nosso bate-papo, vocês recebem uma pesquisa de satisfação, é muito rápida. Eu peço que vocês respondam, porque está surgindo muito conteúdo relevante para trazer para os próximos. Então, para vocês responderem coisas que vocês acharam, tempo suficiente ou não, enfim, aí sugestões, ok? Então, esse é o nosso recado de hoje. Eu queria agora chamar o senhor Ernesto Miguel Prandina, ele é o diretor da Sinapse, nosso patrocinador. Ernesto, você está aí conosco já? Oi, Ernesto. Seu Prandina. Ernesto, eu recebi uma mensagem que ele já estava online. Ué, eu vou fazer o seguinte, eu vou continuando e depois ele entra. Vamos fazer isso. Ok? Então, Brenda, vou tirar, depois eu volto com ele, tá bom? Pode tirar para mim e vamos colocar aí agora começar a nossa discussão. Então, eu vou primeiro pedir para que cada um conte um pouquinho aí da sua área de atendimento, como que ela está estruturada aí para atender os seus diferentes canais, contando quais são os canais. Já vou aproveitar na mesma pergunta de se esse atendimento do canal, se ele é próprio terceirizado, que é uma pergunta que tem muito comum aí com quem participa, né? E depois nós começamos a entrar um pouquinho em falar em relação a hoje, em relação à pandemia, enfim. Quem quer começar? Começamos com você, Karina, que está na minha tela. Pode ser? Pode ser sim, Bia. Bom, primeiro, bom dia a todos. Bia, obrigada pelo convite, né? É sempre bom aqui dividir um pouquinho do nosso dia a dia com o pessoal da área, enfim. Assim, posso te chamar assim também? Posso? Por favor, se me chamar diferente, eu vou levar um tempinho para perceber que sou eu. Prazer a ser, Érica, ontem a gente conversou um pouquinho, né? Já batemos um papo.
Eu estou na Pets desde janeiro, eu sou gerente sênior de relacionamento com o cliente, então eu cheguei aqui muito bem logo, junto com a pandemia, eu e a pandemia chegamos juntos. Hoje a gente tem um atendimento 100% interno, a gente não tem nenhuma parte do atendimento terceirizado, então toda a estrutura está aqui dentro. Quando eu cheguei, a gente tinha uma pequena célula de atendimento, mas com toda a pandemia e com tudo que aconteceu, a gente cresceu 400% em menos de 6 meses, e agora a gente está buscando um outro lugar para a gente poder ir. A gente já não cabe mais aqui na estrutura de holding, a gente está indo para um prédio separado, só com time de atendimento. Eu tenho aí uma experiência no varejo, eu fiquei durante 7 anos na Etna, de decorações, né? E antes disso, eu trabalhei no Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, IDEC. Então, eu brinco que eu já fiquei dos dois lados do balcão, né? Já fiquei do lado do cliente. Não lembrava que você veio do IDEC, Karina, faz tempo. Eu vim. Eu fiquei 7 anos no IDEC, depois eu fui para a Etna, fiquei mais 7 lá e agora estou aqui. E então eu tento, né, sempre conciliar aí essas duas visões, cliente e empresa. A parte de defesa do consumidor também é uma paixão aí particular. E aí espero contribuir aqui com essa discussão hoje. Tá, você pode começar, Karina, já falando aí dos seus canais, falando um pouquinho de quais canais de atendimento que você tem, que eu acho que já podemos já ir levando isso junto para a discussão. Tá, hoje a gente tem o canal telefônico, e-mail, a gente tem o chat, tanto bot quanto humano, a gente tem redes sociais também, tá interno, a gente responde aqui pela área de atendimento, Reclame Aqui, canal de NPS, acho que não esqueci de nenhum, são todos esses que a gente tem, fora o atendimento pessoal da loja, né, que acaba acontecendo junto com os vendedores, e eles também fazem uma interface com a área de atendimento para que a gente consiga ter essa visão 360 do cliente, né, porque às vezes o cliente vai em loja, negocia alguma coisa, e muitas vezes o atendimento é o último a saber, o cliente vem, fala para a gente alguma coisa que ele negociou ali, e a gente não está sabendo, então a gente tem esse caminho também de receber tudo que está acontecendo na loja em termos de relacionamento com o cliente, né, de pós-venda, para que a gente possa dar continuidade nessa tratativa também. Perfeito. Pode ser. Érica, pode ser você agora, Érica? Se apresentar um pouquinho, contar dos seus... Claro. Aqui reforçando o que a Karina falou, agradecer o convite, Bê. Obrigada. Eu já tive a oportunidade de estar do outro lado te ouvindo falar, e é sempre bom essa troca, né? E obrigada também ao AC, também conhecendo agora, prazer trocar com vocês todos. Falando um pouco, eu estou na Comgás há 15 anos, como a B falou, sou gerente assistente de ouvidoria, formação original arquiteta, mas passei por muitas áreas dentro da companhia que me ajuda hoje a entender de forma legítima e imparcial a todas as questões relacionadas ao cliente, né? Contribuindo sempre para que a companhia ajuste os seus processos, pensando sempre que a gente tem alguém do outro lado ali precisando da nossa ajuda. Enfim, falando um pouco da questão do nosso atendimento, né? A Comgás, nós temos, eu falo de 3 grandes bases ali, né? Então, a gente tem um atendimento telefônico de 0800. Então, o nosso atendimento telefônico, ele é terceirizado, tanto o atendimento de primeiro nível, quanto o atendimento de ouvidoria, lembrando que por ser uma concessionária, né, até para contextualizar um pouquinho, por ser uma concessionária, a gente tem atendimento 24 horas por dia, 7 dias da semana, atendimento de primeiro nível, então o cliente está com um canal disponível para falar. Quando a gente pensa em atendimento de emergência, é um atendimento que a gente tem até 1 hora para fazer, então esses canais eles têm que estar 100% disponíveis. Então, pensando nesse atendimento analógico, a gente está falando de um time terceirizado, mas 100% plugado com os nossos times internos, pensando inclusive na nossa estrutura de atendimento de emergência e de serviços técnicos. A Comgás tem fomentado cada vez mais, inclusive sendo premiada por canais, em função aí de canais virtuais, né? Então a gente tem o site, o cliente consegue falar com a gente,
o Comgás virtual, ele consegue falar com a Comgás por chat e pelo próprio app. Então, esse bloco do canal digital é algo que a gente vem fomentando fortemente e confesso para vocês que a pandemia deu uma acelerada nesse processo. E a Comgás também está nas mídias sociais, então Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, YouTube, essa também é uma forma com que a gente tem para conversar com o cliente. Esse é um pouquinho do nosso mood aí quando falamos de atendimento. Ainda mais que você é 24 horas, né? É um serviço essencial que não pode parar. É um serviço essencial, A gente não parou, B. Assim, do primeiro dia que todo mundo precisou ficar em casa, o nosso time ficou 100% em campo, não parou de ler, isso foi uma coisa que foi muito importante, né, isso para a experiência do cliente, então a Comgás, ela rodou normalmente, né, nesse período de pandemia, então isso foi super importante dessa experiência do cliente. Ó, e nós torcemos para vocês nunca pararem, tá? Porque você não parar, não. Especial, viu? Tia, você falou que parar dá um problemão, viu? É com você, assim. Bom, pessoal, vocês não vão perceber pelo meu sotaque, né? Eu sou um baiano. Essa é a minha terceira jornada em São Paulo, né? Tenho uma passagem por vários São Paulo, pode falar, segmentos. Mas você ama São Paulo. Pois é, amo São Paulo, isso é verdade. Passei por empresas como a Folha de São Paulo, Citibank, foi quem me trouxe para São Paulo pela primeira vez, GM. Aí ingressei na área da saúde e não saí mais, né? Aí ingressei no Fleury, fiquei lá 10 anos, depois fui para o Salomão Zop, Pátria, em uma das investidas do Pátria, e aí cá estou no AC Camargo, né, uma instituição que traz muito significado, muito propósito, né, para a nossa jornada aqui no dia a dia, e aqui estou há 1 ano e 4 meses, né. Minha chegada aqui veio com esse objetivo, né, de reestruturar a área de relacionamento com o paciente, com médicos externos, e preparar esta área para os próximos passos, né? Fazer essa área acompanhar a evolução que foi significativa, né, do AC Camargo, tanto em nível de complexidade, quanto em nível de exigência que a própria instituição se impôs, né? Nós fizemos uma terceirização de infraestrutura recentemente, em maio desse ano, então nós mudamos de endereço, estamos aqui no centro, né, e esta mudança nos possibilitou um ganho significativo de tecnologia e uma infra também mais adequada aos nossos desafios, né. Isso fez com que nós conseguíssemos implantar novas células de relacionamento e também absorver células que estavam em outras áreas da instituição, né? Tem sido uma brincadeira bem divertida. Os canais que nós temos nesse momento implantados naturalmente o telefônico, chatbot que nós utilizamos em momentos específicos, e-mail, e em primeira mão, então, eu conto para o mercado, né, para um público externo, que nós acabamos de implementar o WhatsApp Business, né, com inteligência artificial. Isso tem um pouco mais de 1 semana, tem sido assim muito bem recebido pelos nossos pacientes, né. Temos ainda uma longa esteira de implementações pela frente, mas como é algo que no nosso segmento estamos sendo pioneiros, então nós estamos tendo um cuidado, né, estamos sendo mais conservadores na velocidade dessas implementações. Que bom. E já deu para perceber, então, que o WhatsApp aí, o público aderiu facilmente. Sim, bastante. Um outro ponto, só para complementar, é que nós estamos na terceira onda de implantação, de ampliação da nossa disponibilidade, né? Nós não somos ainda 24/7, essa é a nossa ambição, né?
mas nós estamos aí na terceira onda de ampliação de horário e de dia de atendimento, porque queremos também estar disponível 24/7 para os nossos pacientes e para os nossos principais stakeholders. Uhum. É porque por ser principalmente um hospital que cuida da questão do oncológico, uma ajuda a mais sempre é bem-vinda, né? Um tempo a mais é sempre bem-vindo, né, Cir? Sim, sim, sem dúvida. Ah, legal. Bom, vamos lá. Em relação agora, eu quero que vocês contem um pouquinho, são 3 segmentos diferentes, cada um no seu negócio, mas cada um deve ter uma cara, esse atendimento. Quando eu falo cara, é uma marca, um registro, que as pessoas, quando olham para a Congás, elas têm lá um histórico para a Congás, elas sabem mais ou menos a cara da Congás. Mais formal, mais informal, mais rápida, menos rápida, enfim. Depois nós temos a questão da PETS também, como é que é? E com gás, como é que está esse atendimento? Como é que é? Como é que vocês veem essa cara? E eu queria também saber como o cliente percebe e como que vocês mensuram para entender esse público. Como é que vocês sabem o que eles querem? Quem quer começar? Começa quem? Quer começar, Karina? Posso começar assim, Bia. Quando a minha vinda aqui para a Pets foi justamente para unificar a área de atendimento, né? A área de atendimento da Pets, ela é... Ops. Sumiu. O que houve? Voltou? Voltou? Voltou. Perfeito. Pode ir, Karina. Cada unidade de negócio da Pets tinha uma área de atendimento específica. Então, o e-commerce tinha uma área de atendimento, a área de agendamento de banho e tosa tinha uma outra área de atendimento, e já há algum tempo, né, a Pets vinha notando que o cliente é o mesmo, né, o cliente é um só, e a gente precisava justamente, assim como a gente tem uma identidade única da marca, a gente precisava ter uma única identidade para o atendimento. Então, a minha vinda para cá foi com o desafio de centralizar esse atendimento. Então, a gente, de início, juntou as estruturas, né? E aí a gente começou a redesenhar essa cara que você questionou, né? Esse tom de voz, como que a gente vai, qual que é o discurso que a gente vai adotar com o cliente e tal. E eu digo que a gente tem o privilégio de trabalhar com uma questão muito gostosa, né, Bia? É o relacionamento do tutor com o pet, é aquela coisa ali da pessoinha que quando você chega... Exato. É aquela coisa de quando você chega em casa, aquele aconchego, é o carinho, né? Tem muito amor envolvido. Então, a gente não tem como adotar um tom de voz diferente desse, né? Então, a gente não é formal, pelo contrário, a gente é super informal, a gente tenta se aproximar do cliente, a gente assume os nossos erros, que eu acho que é o mais importante acima de tudo, né? A gente, com pandemia, a gente sentiu aí uma coisa que acho que todo mundo do varejo sabia. A gente tem uma questão logística no Brasil que é bem pontual, né, que é bem restrita, e na pandemia isso ficou ainda mais evidente, porque o número de e-commerces aumentou em todas as estruturas, e a gente não tinha, no final das contas, a logística, a gente acaba sempre recorrendo para as mesmas transportadoras, para os mesmos operadores logísticos. Então, a gente assume os nossos erros, o nosso discurso é de assumir o erro e garantir que a partir daquele erro a gente vai ter a condução mais rápido possível, mais efetiva possível e mais sincera possível, né? É óbvio que o tempo todo a área de atendimento está em contato com as áreas operacionais para diminuir cada vez mais os erros, né? Então, a gente, como atendimento, eu acho que o nosso papel fundamental é esse, a gente não quer só apagar o incêndio, que a gente quer colaborar para que novos incêndios não aconteçam, mas a partir do momento que isso acontece, a gente vai ali tratar o cliente com a maneira mais sincera possível para a gente poder conduzir esses problemas de atendimento, né? Então, a nossa cara é essa cara mais leve, o relacionamento do tutor do pet, essa coisa mais, mas sem perder a seriedade na hora de um problema. A gente lida com vidas também, né? A gente tem a estrutura de veterinária, então a gente tem inclusive 2 marcas diferentes, até para a gente conseguir equilibrar esses tons de voz, porque a gente tem 2 momentos diferentes que a gente lida com o cliente, né? Então, em pets, é esse o nosso tom.
Tá, interessante. Vocês estão sempre acompanhando o público aí, o que o público está sentindo, o que ele quer, o que ele não quer, como é que vocês medem, como é que vocês mensuram isso? Até Pode falar. aproveitando um pouco o tema da pandemia, né? Uma das coisas que foi muito pontual para a gente, tem dois pontos, né? Um é que a gente ganhou novos clientes. Então, a gente ganhou clientes que não conheciam a Pets, que não sabiam o que era Pets, não sabiam quais eram os serviços que a gente prestava. Então, a gente teve que, muito rapidamente, lidar com dois públicos, que eram o cliente já antigo, fidelizado, que já estava acostumado a comprar na Pets, e o novo que não sabia. Então, a gente teve que equilibrar esses dois tons de voz e esses níveis de detalhamento em relação aos nossos serviços, né? E um outro ponto foi que a gente ganhou, eu imagino como todos os varejos e as pessoas que têm essa estrutura online, a gente ganhou novos clientes online, que eram os clientes que não estavam acostumados a comprar no e-commerce. Então, a gente se viu na necessidade de dar um passo atrás e explicar algumas coisas que, teoricamente, para o consumidor que já estava mais familiarizado com o e-commerce era básico, mas para esse novo consumidor não era. Então, ele não sabia como que era a questão da entrega, ele não sabia o prazo de arrependimento, ele não sabia a questão de estorno caso precisasse, não era uma atitude que ele estava acostumado, né? Uma ação que ele estava acostumado. Então, a gente viu a necessidade, e de uma forma muito rápida, porque clientes novos você sempre ganha. Né? Novos clientes online você sempre ganha, mas em um único mês você ter uma enxurrada de novos clientes, com novos perfis, com menos familiaridade com a nomenclatura de e-commerce, com as questões logísticas do e-commerce, a gente se viu na necessidade de explicar mais algumas coisas, dar um passo atrás e falar um pouco mais o básico, né, entre aspas, que esse consumidor não estava acostumado. Então, isso foi muito interessante na pandemia, assim, a gente teve que se reinventar muito rapidamente e lidar com esses dois públicos. Não, imaginando também que na pandemia, muitos começaram a ter cachorros, que até então não tinham pets. Eu acho que a pandemia... Olha, o que eu tenho visto de colegas que, como eu também, um cachorro, um pequeno de 6, 7 meses, eu imagino que muitos adquiriram um pet para sentir pelo menos uma coisa mais gostosa em casa. Isso é verdade? É verdade, o número de adoções aumentou muito, né? Hoje a PET trabalha com ONGs parceiras, a gente disponibiliza nossos espaços nas lojas para que os clientes adotem cães e gatos, né? E isso é dado de que realmente aumentou muito, tanto a adoção quanto a compra. Né? E, além disso, Bia, além de você ter novos pets em casa, e aí você, né, começar a lidar com empresas como a nossa, você tem a quarentena do pet também, né? Então, a gente observou uma diferença no perfil de compra muito pontual, porque o pet ele não estava mais saindo para passear também, o pet não estava podendo frequentar os parques, o pet não estava podendo fazer aquilo que ele estava acostumado. Então, assim como os pais que se desesperaram, né? O que eu vou fazer com essas crianças em casa, que foi o meu caso, com 2 pequenos lá, como que eu vou entreter essas crianças o dia todo? Os pais de pets também passaram por isso, né? Eles também, então, a gente percebe que o aumento por brinquedos, por aqueles produtos interativos, de gasto de energia, de envolvimento, de movimentação, cresceu significativamente. Então, não era só a compra básica do alimento, né? Então, também essa parte do entretenimento cresceu muito. Muito bacana, muito bom. Novos tempos, viu? Érica, e você aí, Érica, conta um pouquinho para nós aí no produto essencial que é o gás. Alguma diferença? Como é que está isso para você? Uma diferença, né? Acho que vale contextualizar que a Comgás é uma empresa de 148 anos, né? E que a gente passa por transformações
passamos por algumas grandes transformações, né, grandes marcos. E aí, quando a gente pensa nessa mudança estrutural, a gente está falando de mudança de cultura e de olhar diferente para o cliente ao longo desse tempo, né? Então, a gente deixou de ser uma estatal em 99, então, se você pensar o tempo que a Comgás é uma empresa privatizada, é muito pouco tempo, né? E aí, quando a gente pensa nessa mudança cultural, e cultura é algo que a gente vai construindo, a gente sempre tem que revisitar algumas perspectivas, né, em relação a como a gente vem, inclusive olhando o cliente. Então, a gente passou por um grande marco ali em 99, quando deixa de ser estatal e passa a ser uma empresa privatizada, e aí você tem uma empresa inglesa com foco muito operacional, né, e a gente ali uma empresa que, ao longo desse tempo todo, né, ali até 99, vem com um foco muito operacional, de garantir a integridade dos ativos e de cuidar do cliente de uma forma muito ali, estou só ali falando com você através da conta. E aí a gente passa por de transformação em 2012, que é a Cosan adquirindo a Comgás e trazendo essa mudança de tom de voz, a gente trazendo uma conexão diferente com o cliente, e ao longo desse período fazendo campanhas um pouco mais próximas do cliente, ouvindo um pouco mais o cliente de uma forma diferente. Então, eu acho que essa mudança, né, de brinco de dono, ela trouxe para o cliente tantos benefícios que de verdade, e obviamente em construção, né, a pandemia trouxe muito isso, mas a gente vem mudando mesmo esse nosso olhar em relação ao cliente, e a gente está num movimento muito importante em relação a essa transformação. Pensando muito no momento que a gente está, né? Então, a Comgás, para vocês terem ideia, como que o cliente vem fazendo parte da nossa vida, né? Já fazem alguns anos que a gente vem trabalhando fortemente com reclamações, por exemplo, né? Falando já um pouquinho de como a gente mensura. Então, a gente colocou isso no scorecard da companhia. Então, quando a gente olha o quanto a gente tinha de reclamações ali entre 2014 até agora, a gente reduziu em quase 89% a quantidade de reclamações neste período. Fazendo como? Fazendo trabalhos em times de forma legítima, olhando análise de causa, entendendo qual que é a dor desse cliente, se aprofundando a cada momento que ele nos solicita, para entender qual que é o melhor caminho. Então, o cliente, ele passa a fazer parte da companhia quando ele está ali no scorecard, sendo medido. Quanto esse cliente reclama, quanto eu consigo melhorar a experiência dele. A gente passou a medir o NPS também da companhia. Então, 2019, 2018 e 2019, ali a gente começou a olhar a experiência, o quanto ele estava, o quanto ele recomendaria os serviços da Comgás para um amigo, para alguém próximo. Então, a gente vem calibrando cada vez mais isso com projetos dentro da companhia para trazer o cliente de forma estruturada para o centro. Esse é um exercício que não é só de uma área, né? A gente tinha ali algo que a gente trabalhava fortemente dentro da área de relacionamento, ouvidoria, que é onde eu estou, e a gente ia num papel muito reativo, né? De olhar o cliente de uma forma de relacionamento para outras áreas. E isso está sendo construído de uma forma que todo mundo tem que se sentir parte e responsável por isso. Então, esse é um movimento que a gente vem ganhando muito forte com a vinda da própria Cosan, né, e com essa mudança de mindset da companhia. É cultural, a gente está estruturando, mas eu acho que fica muito claro quando você entra num site da Comgás, a gente pensa em todos os nossos projetos de canais, quando a gente tem um canal virtual premiado por ser efetivo e por ter agilidade na resposta para uma atividade tão crítica que é a emergência, né? Então, mas o nosso principal desejo é fazer com que o nosso dia a dia seja. A gente brinca do cliente não ter muito trabalho com a gente, né? Dele entender a conta dele saber efetivamente se precisar de um serviço da Comgás, que ele vai ser atendido de forma rápida. Então, a gente está trabalhando fortemente nisso. Com certeza o consumo aumentou, né? De maneira geral, que as pessoas ficaram mais em casa, né? O consumo aumentou, Bia, esse movimento da pandemia, e é engraçado, porque
a gente brinca um pouquinho ali estava conversando com o pessoal de mercados e tem o fenômeno do pão de queijo, né? Eu falei, a gente tem que trazer a teoria do pão de queijo. Às vezes, quando a gente faz ali um bolo ou um pão de queijo a mais, e eu brinco que é no jornal, né? No jornal tava diariamente falando do pessoal que está fazendo pão em casa, né? Às vezes, uma mudança de comportamento, ele gera um impacto na conta do cliente. Então, um banho a mais, por exemplo, que a pessoa tomava saindo do trabalho e ia para a academia, ela passa a fazer isso em casa, vai ter um reflexo no comportamento do cliente e vai gerar um aumento de consumo e automaticamente o valor da conta. Então, esse é o cuidado que a gente tem de ter uma comunicação preventiva e sinalizar ao cliente de que ele pode ter todo o conforto e mostrar que esses movimentos geram algum impacto ali na conta dele. A gente teve, não dá para falar que tudo são rosas, né? A gente teve um aumento significativo ali no Procon, que aí é um canal que a ouvidoria trata direto, Procon, Consumidor Gov. Apesar disso, a gente está com uma taxa de resolutividade bem boa, a gente tem feito trabalhos super positivos com o nosso órgão regulador e com o próprio Procon, uma agenda positiva, né? Para gerar valor ainda mais para o cliente, mas confesso que a gente passa um apertadinho aí com essa conta, viu? Mas, lógico, com certeza. Aumentou o dinheiro que vai sair do bolso, você pode ter certeza que as coisas aí não são tão fáceis. É verdade. E agora entrando na parte da saúde. Essa da saúde, provavelmente, né, o reflexo foi imenso, porque quantos postergaram idas aí aos hospitais? Agora fico imaginando um tratamento oncológico que a pessoa não pode parar. Como é que foi tudo isso aí? Conta um pouquinho da sua experiência aí em relação a essa cara desse atendimento. Foi uma descoberta a cada dia, Bia. Descoberta para nós, naturalmente, descoberta para o nosso paciente. A gente trabalha, né, com um aspecto da precisão, né, em função do compromisso que a gente tem de oferecer o melhor diagnóstico, o melhor tratamento, né, o tratamento mais adequado, né? A questão da humanização, porque é sempre um momento muito delicado, né, não só para o paciente, mas para todas as pessoas que estão ali, né, no seu entorno, família, amigos, enfim. E a questão da velocidade, né, que aí tem tudo a ver com esse momento de pandemia, principalmente, porque o câncer ele não pode esperar, né? E aí nós lançamos mão de algumas tecnologias, como, por exemplo, o chatbot, que nós utilizamos uma árvore de decisão para entendermos em que momento, como esse paciente estava se sentindo, em que momento do tratamento ele estava, né, de que forma nós poderíamos auxiliá-lo, né, e utilizamos também para compartilhar uma série de informações, desmistificar outros fantasmas. Só um pouquinho. Eu só vou pedir, gente, por gentileza, que vocês desliguem quem está com o áudio ou o áudio ligado, por gentileza. Aí, obrigada, perfeito. Pode continuar, então, utilizamos essas interações e essas tecnologias para também desmistificar, né, alguns mitos que naturalmente foram se criando aí ao longo desse tempo. E nós fazemos isso através de algumas frentes, né? Nós recebemos muitos feedbacks através dos nossos médicos, né, do nosso corpo clínico, porque nosso paciente ele tem uma vida de relacionamento conosco longa, né? Ele é recorrente, mesmo depois de curado, né? Tem um processo, tem ali todo um relacionamento que se mantém depois disso, né? Através do nosso próprio contact center, onde nós usamos a nossa ferramenta, o nosso CRM, né, para registrar comportamentos, decisões que o nosso paciente tem ao longo do tempo, isso não só no período da pandemia, né, mas já decorre de algum tempo e nos ajuda na nossa tomada de decisão, né. O nosso SAC, né, onde nós sabemos quais são as sugestões, quais são os elogios, aí para a gente entender onde é que a gente está acertando, as reclamações para que a gente possa também entender quais são as correções de rota que precisamos fazer, né? A nossa ouvidoria, que vai na mesma linha, né?
pesquisas, né, o nosso NPS, né, que por incrível que pareça, né, no período da pandemia e de lá para cá, né, até porque a pandemia não passou ainda, né, nós temos atingido os maiores índices de nota dentro do NPS, nesse índice, e o conselho consultivo também, né, nós temos um conselho consultivo de pacientes, né, que a Silvia coordena, e que é um momento são sempre momentos extremamente ricos para nós. Então, esses são os principais canais que nós utilizamos para entender, né, quais são as necessidades dos pacientes, para onde a gente tem que investir energia, força, investimento, de fato, também, né, e as correções de rota que a gente precisa fazer, principalmente. Acho que você está... Como é que você conseguiu fazer com que o seu paciente não postergasse, por causa da pandemia, a ida ao tratamento? Isso é uma coisa muito delicada, e o que eu tenho visto, que tá alguns estudos aí, que parece que a coisa vai aumentar, porque muitos postergaram. Mas, assim, o que vocês fizeram para garantir que ele pudesse voltar com segurança e continuar o tratamento? Como vocês trabalharam isso? Tá. No primeiro momento, até nós estimulamos que o paciente esperasse um pouco, e aí, naturalmente, um trabalho extremamente complexo, bastante aprofundado também, com apoio multidisciplinar, né, de médicos, estudiosos, enfim, profissionais de todas as áreas do hospital. Nós criamos algo que nós chamamos atendimento oncológico protegido, né? O nosso índice os nossos indicadores, me orgulho de dizer isso, são extremamente positivos, né, animadores, né? E aí, através desse atendimento oncológico protegido, nós habilitamos todos os canais de relacionamento com o paciente, seja presencial, seja através das nossas páginas eletrônicas, ou seja, que através do nosso atendimento no nosso contact center, para mostrar para o paciente que, primeiro, aquilo que pudesse ser postergado, ok, não tem problema, né, tá tudo certo, inclusive recomendamos isso, mas aquilo que não pudesse ser postergado, que nós estávamos prontos para atendê-lo. E aí nós descobrimos que a principal preocupação do nosso paciente era a chegada até aqui, né? Não era dentro do hospital. Ele já sabia que, como ele já tem uma experiência conosco há muito tempo, ele já sabia que sempre cuidamos muito disso. Eu diria até que nós somos meio neuróticos com isso, né? E o nosso paciente também, ele também já tem um nível de consciência, né, de conscientização maior, porque, naturalmente, ele é uma pessoa imunodepressiva, né? Então, habitualmente, ele já tem esses cuidados e ele já é estimulado a ter esse cuidado, né? Então, de novo, através de todos esses canais, de todas essas tecnologias, nós conversamos, né, informamos, né, esclarecemos, tiramos dúvidas de pacientes e familiares a respeito do melhor momento e a melhor forma dele retomar o seu tratamento. Muito bom. E agora eu queria, né, fazer uma rodada para vocês, a questão do grau de exigência, né, e do perfil desse consumidor, se realmente... Eu vou dizer que nós estamos na fase atual, obviamente, na pandemia, né? Nós tivemos antes, agora nós estamos no durante, e nós temos que mais ou menos, que não é claro, não é certo, prever como vai ser depois. Então, como nós estamos na transição de muitas áreas sendo liberadas, entrando na cor verde aí, as pessoas se sentindo mais despreocupadas, vamos falar assim, né? Então, eu queria saber de vocês, como é que esse cliente mudou, o que está acentuado mais nesse? Ele está mais exigente, ele está menos, ele está mais receptivo, menos receptivo, ele é mais paciente? Quem quer começar? Começa com quem? Érica, Karina? Posso falar? Você pode ir, Cê.
Vamos lá, Cê, você já está aí, vamos lá, Cê. Bom, naturalmente, a incerteza do dia seguinte, né? Quando virá a vacina, de novo, o que é fato, o que é mito, naturalmente deixa essa falta de previsibilidade tende a deixar as pessoas mais ansiosas, mais aflitas, mais sensíveis, né? Isso associado, né, a um diagnóstico ou a possibilidade de um diagnóstico que não é o que a gente espera para a gente, né, naturalmente tende a deixar o paciente mais exigente, com um senso de urgência maior, né? Por outro lado, o que nós descobrimos é que estas ações que foram adotadas na linha do tempo aqui dentro da instituição fez com que o paciente se sentisse acolhido e acompanhado, né? Até foram discussões homéricas que nós tivemos aqui dentro de em que medida, que régua de relacionamento adequada seria essa para que, por um lado, a gente não abandonasse, não corresse o risco de abandonar os nossos pacientes, mas, por outro lado, também não sobrecarregá-los, né, de contatos e de informações, né? O sentimento que nós tivemos, né, o feedback que nós tivemos, é que eles se sentiram acompanhados e não abandonados. Te digo que é um grande aprendizado, né? Discutimos isso o tempo inteiro, em todos os fóruns, né? Sejam nas discussões mais operacionais, sejam nas discussões mais estratégicas, de quais são as mudanças que este cenário está trazendo para os nossos pacientes. E, naturalmente, é muito mais desafiador, né? Porque esta incerteza o faz um pouco mais exigente, um pouco mais, talvez intolerante, não sei, mas um pouco mais exigente, e a gente precisa. A grande certeza, a grande conclusão que eu chego é que a gente precisa acompanhar e monitorar e ter essa disponibilidade de mudança na linha do tempo, né? A gente, infelizmente, ainda não sabe como será o dia de amanhã, então, o que se coloca como verdade hoje, amanhã pode não fazer nenhum sentido. Entendi, ou seja, acompanhar dia a dia, porque acompanhar dia a dia, cada hora é um outro momento. Exatamente, exatamente. Érica, e você aí, na parte de serviço essencial, como é que é? Uma intolerância aumentou muito? O cliente, ele tá sensível, né? A gente, claro que ainda constante em canais diretos da companhia ou canais que a gente olha na ouvidoria, como eu Procon e Gov. Um ponto que eu acho interessante, que eu acho que é legal a gente colocar, e talvez a Karina, não sei se ela vai ter a mesma percepção, ou a ser talvez um pouco diferente ali, mas quando um cliente de uma concessionária como a Comgás, ele tem a experiência dele, seja numa solicitação de serviço, ou pensando na conta dele, ele não faz mais a comparação de concessionária para concessionária, ele faz uma comparação de experiência de serviço que ele tenha com qualquer outro segmento. Então, a experiência que ele tem de uma facilidade hoje, imagina nessa pandemia, o quanto que a gente não utilizou canais de delivery, e aí ele dá 2 cliques e ele tem as informações que ele precisa na mão, ou quando ele faz uma compra de uma grande magazine e aí vem uma resposta muito rápida para ele, é esse tipo de comparação que ele faz. Então, ele compara a experiência. Qualquer serviço, qualquer experiência. Exatamente. E aí, o desafio de uma concessionária, aqui o caso da Comgás, é tangibilizar algumas coisas que estão por trás ali, por exemplo, como que eu tangibilizo para o cliente, e esse é um exercício que a gente faz constantemente, que a tarifa dele é composta ali 54% de gás, 24% de imposto e 22% de margem.
né? No fim das contas, ele fala, minha conta aumentou, eu preciso que vocês me ajudem a entender o porquê que ela aumentou. Como que eu tangibilizo, entendo a rotina desse cliente e mostro para ele que teve uma mudança comportamental. Obviamente que a gente sempre faz uma análise entendendo se teve um erro, e acho que até considerando o que a Karina falou, a gente sempre assume os erros quando a gente, teve um erro de leitura, alguma coisa mais relacionada a esses pontos, mas que são coisas que são tangíveis e objetivas, e por outro lado a gente tem aquela questão do cliente que compara o gás natural com o GLP, e aí a gente precisa empacotar isso tudo, levar agilidade no entendimento dele e fazer um alinhamento de experiência com outros tipos de segmento, porque hoje ele não olha só, ele não vai falando comparar com gás com a Enel, ele compara com gás com Netflix, com Amazon, com Pets, com AC, então ele olha experiência que ele teve em outros segmentos. Então, esse é um desafio de uma concessionária e uma empresa regulada. E a gente percebe, sim, naturalmente, o cliente mudando, até pela facilidade digital, né? Se ele não tem uma resposta rápida, se por algum motivo a gente teve algum gap, alguma resposta ali que não chegou num tempo que ele entendeu que era o tempo adequado, esse cliente escala, ele vai para outros canais, inclusive para mídias, e ele se manifesta. Então, o cliente está ansioso, e grande parte com bastante propriedade, assim, de que, puxa, eu preciso ter agilidade para resolver o meu problema. Então, já sentimos essa mudança e acredito que cada vez mais, por isso a nossa ansiedade em resolver a vida do cliente o mais rápido possível por meios digitais, né? Muito legal. E você, Karina, como é que fica aí também? Essa percepção sua aí mudou bastante? Depende do canal ou é geral? Não, acho que o cliente mudou muito, né, Bia? Tudo mudou, né? Eu acho que para todo mundo isso foi muito novo e uma coisa também muito interessante é que o lado de cá também mudou, né? As pessoas que estão fazendo atendimento são pessoas que estão sujeitas a pegar Covid também, que tem grupo de risco, que também tem contato com pessoas de grupo de risco. Então, assim, eu sinto algumas fases, né, durante esse período aí de pandemia que ainda persiste. Né? Mas pegando o que o AC falou, o que mais a gente fez nesse período foi correção de rota, né? Porque ninguém sabia qual era a regra, ninguém sabia qual era a receita, né? Então a gente tentava alguma coisa, se não dava certo, a gente voltava, e eu acho que o que mais fez a diferença nesse processo todo foi a capacidade de começar a voltar atrás, reconhecer que não deu certo e tentar uma outra alternativa. Né? No início, eu senti muito, como aconteceu com o nosso país, né? Uma divisão de grupos, alguns dizendo, você precisa estar disponível porque eu preciso de atendimento, eu quero serviço de banho e tosa na loja, não dá para você tirar esse serviço da loja, eu preciso disso, porque a Pets entra dentro dos serviços essenciais, né? Então, as lojas não fecharam, assim como o supermercado, mas o serviço de banho e tosa não era considerado essencial, né? Então, as lojas estavam funcionando e o serviço de banho e tosa não. Então, muitos clientes criticando, falando que não, e outros dizendo, não, a pessoa que está lavando seu cachorro também, né, tem direito de ficar em casa, também pode, não deve correr esse risco. Então, a gente sentiu ali, da mesma forma que houve, eu acho que um duelo entre duas visões, né, assim, eu não sei se isso aconteceu também com gás e no AC. Então, isso foi muito nítido, assim, a gente tendo que, inclusive, equilibrar esses discursos, sabe? Vocês têm que abrir a loja. Não, mas o decreto mandou fechar, né? Mas é um absurdo vocês fecharem a loja, enfim, aquelas questões. Depois desse início, que eu acho que as pessoas, ninguém sabia o que ia acontecer, ainda no início, acho que teve uma coisa muito importante no nosso caso, que foi aquele desespero de que vai acabar tudo. Né? Então, aquele primeiro início ali, as pessoas saíram comprando e fazendo estoques dentro de casa também da alimentação do pet, com medo que iria acabar. Então, nesse momento inicial, o cliente estava muito exigente,
porque ele queria garantir que o pet dele tivesse ração pelos próximos 6 meses, porque ele achou, né, por tudo que aconteceu, pelo movimento que também que aconteceu no país, que fosse acabar. Então, aquele primeiro momento foi muito crítico, assim, foi aquela coisa de ninguém saber o que ia acontecer, e ele precisava do produto dele, um volume enorme, compras muito grandes, né, maiores, um ticket médio muito mais alto do que a gente tem de costume, né? Passado isso, e acho que as pessoas sentindo que as coisas, né, não iam acabar e que não ia ter esse caos de abastecimento, pelo menos, eu senti as pessoas um pouco mais compreensivas, assim. O cliente, né, até em relação, muitas empresas fecharam os canais de atendimento telefônico, né, as empresas que não são reguladas, né, não são de serviços regulados, como é o caso da Comgás e a saúde também, optaram só pelos canais digitais, porque os operadores estavam em casa, então privilegiaram e-mail, chat. Eu senti que a partir daí as pessoas entenderam, não, todo mundo tá vivendo isso, não é aquela coisa só, não, eu vou pensar no meu, garantir o meu, né, aquela síndrome lá imediata do individualismo, que eu acho que é natural acontecer com todo mundo, né? E aí eu acho que depois as coisas foram se encaixando, né, Bia? A gente, como operação, como eu falei, a gente teve um crescimento muito grande de e-commerce, né, no início, obviamente. A gente não tinha estrutura adequada para tudo isso, então a gente teve que correr muito rápido para estruturar essa equipe, para estruturar esse time, também levando em consideração pessoas de grupo de risco que teriam que ficar em casa do próprio atendimento, né? A questão de hoje, né, toda a área de atendimento, você tem uma posição de atendimento que é compartilhada, ou por 2 operadores, ou por 3, no caso, por exemplo, da Comgás, que tem operação 24/7. Só que você tem um computador para 3. Como que você libera essas pessoas para ficar em casa? Quem leva o computador? E os outros 2, né? Então, você tinha que triplicar a quantidade de equipamentos, o headset, que não podia compartilhar. Então, questões do dia a dia, que eu acho que todo mundo que está aqui ouvindo deve ter enfrentado, que a gente teve que lidar ali com o crescimento da venda no e-commerce de forma muito significativa, né? Eu acho que agora, ali para maio, eu acho que as pessoas entenderam que, olha, tá todo mundo no mesmo barco, né? Embora cada um tá todo mundo na mesma tempestade, né? Embora cada um esteja no seu barco, mas tá todo mundo também tendo que se adequar. Eu sinto um entendimento por parte do cliente, e eu acho que também por conta do tom de voz que a gente adota e dessa questão de reconhecer o erro quando ele existe, né, e de não ficar tentando esconder do cliente, porque obviamente ele está vendo que tem um problema, e muitas empresas adotaram esse discurso, olha, o meu volume está muito grande, eu não estou conseguindo dar conta, eu preciso de colaboração, talvez o tempo de espera vai ser um pouco maior, e aí agora eu acho que as coisas entram no eixo novamente. Mas pela fala de vocês três, eu sinto assim que o grau de exigência aumentou. Ninguém vai dizer que não aumentou, parece que a coisa está permanecendo pela fala de vocês três. Então, ou seja, nós temos que ficar com os orelhos, ouvidos, os canais cada vez mais preparados para tudo isso. Eu acho que a Érica queria complementar alguma coisa, Érica? Só para complementar um pouco do que a Karina falou, nós tivemos que fazer um exercício muito rápido de migração, mesmo sendo uma operação terceirizada, a gente migrou, eu não me lembro o número, mas acho que mais de 50% do time home office, na ouvidoria 100%. Então, o time de atendimento, ele migrou terceirizado, foi um desafio, mas em parceria com a empresa que nos ajuda, a gente conseguiu fazer. E isso foi um movimento muito importante, pensando muito no que a Karina falou, não é um movimento individual. É muito complicado eu dentro da minha casa, protegida com o meu time, e aí você ter um time que atende o nosso cliente diretamente, está no front, e o pessoal se expõe aos riscos, né? Então, esse foi um exercício que a gente intenso com a operação para fazer essa migração. Então, é super relevante isso que a Karina falou, porque tem esse lado também. Quando a gente fala de hospitalidade e cuidado, tem essa parte aqui do time que nos ajuda a atender o cliente, né? É super importante. Eu queria agora colocar, né, as duas outras questões que já coloquei, já foram respondidas. Eu queria falar agora dois blocos, tá?
O primeiro é como se preparar com tecnologia, o que vocês têm feito de novo? Você já contou um pouquinho aí, falando da questão do WhatsApp, que eles já entraram. Eu queria ver que vocês aumentaram os canais digitais, isso está claro. Mas, assim, como está sendo trabalhado para que ele perceba que não é uma máquina ali, que tem alguém por trás ali falando. E, no caso, quem tem atendimento presencial, que eu acho que vocês três têm, porque a Comgás também tem loja, certo? Como é que foi trabalhar essa questão do acolhimento, do cuidado, com essa máscara, sem sorriso? Então, se você puder, de maneira bem objetiva, colocar um pouquinho a parte questão de tecnologia, canais para acolhimento, que melhorou, e os presenciais, o que vocês estão fazendo para que aquele sorriso, que tão lindo, maravilhoso que existia hoje, migrou para o corporal, obviamente sem a questão de boca, né, mas corpo e visual aí. Quem começa? Começa você, Cê. Espera aí, a Cê está com o microfone fechado. Espera um pouquinho. Abrir, Cê, pode falar. Abrir seu microfone. Não, eu brinquei, eu falei ladies first. Posso falar rapidamente? Vamos lá, Érica. Vai você, Érica. Posso falar rapidamente. As lojas estão fechadas ainda. A Comgás tomou uma decisão, inclusive muito de forma estratégica e alinhada com o nosso órgão regulador, que ainda não tem atendimento presencial, em privilegiar o atendimento virtual pelos atendimentos, tanto os atendimentos analógicos ali por telefonia, quanto os digitais, que foram todos aqueles que eu comentei. A gente colocou isso colocamos isso no nosso site, num banner enfim, para destacar bem, mas a gente tem um público, B, que são idosos, eles gostam muito de ir na nossa loja. E às vezes eles não têm, né? E essa é uma preocupação que a gente tem. Érica, deixa eu só te cortar, só para você saber. As últimas pesquisas disseram que o Brasil já ultrapassou, ele tem mais idosos hoje, muito mais do que jovens com 0 a 14 anos. Então, prepara a geração dos maduros, tá aí com tudo. E essa é uma preocupação que a gente tem, tá? Então, as lojas, elas existem e por uma série de questões, e tem pessoas que preferem estar presencialmente. A gente, apesar de toda a comunicação, ainda identifica algumas pessoas indo na Comgás, né? E aí a gente tem todo um cuidado de trabalhar com as pessoas que vão até lá, mas as lojas estão fechadas e a gente ainda não tem previsão de retorno. Então, esse vai ser um desafio. Eu acho que a gente consegue falar de outras formas, né? O corpo fala, então acho que ali com os olhos, com a escuta legítima, acho que é uma forma de acolher o cliente, né? Ainda que a gente esteja com essa máscara, mas esse é um desafio que a gente já vem pensando. Sobre canais, a nossa ideia é fomentar ainda mais as plataformas digitais. Hoje, quando a gente pensa no nosso Comgás virtual, tem mais de 40 serviços, os clientes acessam, em média, são mais ou menos 398 mil acessos ali por mês. A gente aumentou de 18 para 19, mais em 122% ali de usuários. Então, a nossa ideia é continuar fomentando e ampliar canais. O que a gente pensa muito assim, o que gera valor agregado para o cliente, ele vai ligar, ele vai falar, mas o que não tem, às vezes está muito no nosso telefone, a gente precisa migrar isso para dar essa agilidade que o cliente vem exigindo cada vez mais, né? O cliente precisa de autonomia, mas a gente não esquece desse nosso público, viu, Bey? Pensando no que você falou, faz todo sentido. Vai ser um tema para o Reprogramamento com Café, mais para frente nós vamos falar desse tema. Você queria falar? Vamos lá. Não, vamos lá. Eu já falei um pouco, né, das plataformas que nós implantamos aqui, inclusive acho que eu não cheguei a falar do nosso programa de sintomas e sinais, que nós temos isso disponível em uma das nossas plataformas, no nosso site, que o paciente, ele acessa e através de uma árvore de decisão de perguntas e respostas, nós vamos entendendo, de novo, né, a urgência dele fazer a sua consulta, realizar os seus exames e seguir no seu tratamento. Na linha de frente, né, naturalmente, uma vez que essa nossa máscara, às vezes a gente até não reconhece as pessoas que a gente já conhece, né? Já me aconteceu isso. O que nós fizemos foi acentuar ainda mais a questão do tom da voz, né? A escuta ativa. A Érica usou um outro termo, mas é a mesma coisa, a escuta ativa, né?
para entender o que de fato o paciente precisa, né? Nem sempre ele sabe dizer o que ele necessita naquele momento. Então, esses foram os principais pontos. E, antes de tudo, fazer com que ele se sinta seguro naquele ambiente, né? A questão do distanciamento, do cuidado com a higienização, principalmente das mãos, a temperatura. Então, esses foram pontos extremamente relevantes para que, de alguma forma, a gente compensasse o sorriso que a gente não consegue, pelo menos por enquanto, mostrar para eles ali como a gente fazia antes. Você, antes de passar para a Karina, tem uma pergunta aqui do Aquino. Ele pergunta em relação com a percepção dos clientes e pacientes com relação ao tom à voz, principalmente notificação, e-mail. Você acha que isso aí mudou também, essa percepção? Perdão, Bia, eu perdi um pouco. O tom de voz através do e-mail. Tá, em se tratando de atendimento digital, né, no cenário hoje, como empresas como da saúde, que é muito mais tradicional, como está a percepção dos clientes e pacientes com relação do emprego do tom, da voz? Por exemplo, em notificação, em e-mails, em pushes, como é que você vê isso? Como é que ele tá percebendo isso? No nosso caso aqui, no nosso caso específico do AC Camargo, a gente não teve até o presente momento nenhum tipo de reclamação, né? Inclusive, através do canal do WhatsApp, eu monitoro isso diariamente, né? Para entender se a gente precisa fazer algum ajuste ou na ferramenta como um todo, né? Na plataforma como um todo, ou em alguma parte da árvore de decisão, né? A gente não tem tido nenhum tipo de reclamação. E o que eu entendo como um sinalizador de que está sendo bem recebido é o volume crescente, dia após dia, né? Praticamente tem dobrado. Tudo bem que é uma base, como é recente, é uma base pequena ainda, mas a adesão tem sido bem significativa, Bia. Então, no cenário de tecnologia, o que você mais tem de recente aí foi a questão de implantar o WhatsApp. O WhatsApp, o chatbot, né, como eu falei lá inicialmente. Tá. E ele aceitou bem. Ele aceitou bem estar conversando dessa forma. Aceitou bem hoje, está conversando com o chat também, com o bot. Sim. Tá, legal. Karina, com você, Karina. Ô, Bia, sobre as questões de tecnologia, né, eu acho que a gente tem eu acho que é um equilíbrio. Eu digo que o básico a máquina pode fazer, né? E é melhor que ela faça mesmo, porque a gente é mais rápido, então eu não preciso ali perder muito tempo. Então, falar um status de um pedido, né? Uma segunda via de uma nota fiscal, de um pagamento, essas coisas que a gente, quanto mais rápido for, melhor, né? E eu sempre falo, é mais fácil lidar com o cliente, porque a gente também é cliente, né? Então a gente também está do outro lado o tempo todo e a gente sabe o que funciona e o que não funciona, né? E quando a gente entra naquela esfera do mais complexo, da questão mais difícil de lidar, que envolve um estresse maior, um descontentamento, aí tem que ser o operador, tem que ser o atendente, essa questão da escuta, essa questão, né? Então eu acho que cada negócio encontrar esse equilíbrio, o que dá para o robô fazer, né? O que dá para o atendimento virtual fazer, e onde eu tenho que ir lá e falar, não, isso aqui é uma pessoa que vai tratar, que vai acompanhar até o fim, principalmente, né, no caso deles, eu acho que da Érica também, porque é um serviço essencial, mas do AC nem se fala, né? Então, em que momento que eu quero aquele acolhimento, né? Então, a gente tem tentado fazer isso. Então, o bot, sim, a gente tem investido muito no bot, tentando trazer ali aquilo que o cliente quer, o que é mais fácil, um agendamento, aquelas coisas mais simples, mas, fui num banho e tosse e não gostei do serviço, eu não quero falar com a máquina, eu quero que alguém me escute, que alguém me oriente, que alguém diga o que vai acontecer a partir dali, né? Então, acho que esse equilíbrio é o que a gente tem tentado fazer. E quando a gente fala de transformação digital, Bia, o que eu acho que é muito importante nesse momento é assim,
a gente teve uma agilidade muito rápida em relação ao que já estava planejado, né? Então, aquilo que estava planejado para os próximos 2 anos, por exemplo, no caso da Pets, foi antecipado para agora, e a gente teve que se virar para poder antecipar pela necessidade, né, do cenário. Mas aquilo que você não tinha planejado, aquilo que mesmo que você quisesse, você não conseguiria trazer, porque você ainda não tinha pensado na estratégia, você ainda não tinha entendido como que você queria que funcionasse. Então, acontece uma aceleração, mas é a aceleração do que já estava no roadmap, do que estava minimamente já considerado, né? O novo, 100% novo, ele tem uma maturação, né? Tem um período de estruturação. E sobre o atendimento, Presencial. nos nossos casos, as lojas da Pets, elas sempre foram também um lugar de passeio, né? Eu mesma, antes de trabalhar aqui, eu não tinha pet. E eu ia na loja com os meus 2 filhos, porque eles adoravam ir lá para ver os bichinhos, né? A gente fazia esse passeio com eles, né? Então, mas isso do lado do consumidor também mudou. Então, as idas às lojas, as nossas, elas estão muito mais rápidas, muito mais objetivas, né? A gente implantou o zero contato, então o cliente compra no site, vai retirar na loja sem ter que sair do carro. Então, ele passa com o carro, né, como um drive-thru e já pega o produto dele. Então, a gente viu que também que o próprio cliente, ele não queria muito pelo menos no nosso negócio, esse contato presencial de forma tão aproximada como tinha antes. Só que a gente tem um papel do vendedor na Pets, que é um papel muito consultivo, de explicar para que aquela ração é indicada, né, qual que é a melhor indicação, como que isso... E aí a gente teve que trazer isso muito para a área de conteúdo, para o nosso blog, para as nossas divulgações nas redes sociais e tentar, de alguma forma, substituir esse papel, pelo menos temporário, que o vendedor tem hoje, muito fundamental no nosso negócio, de acolher a demanda do cliente e tentar dar mais informação possível para o cliente de forma digital, para que ele pudesse sentir um pouco essa demanda atendida, né? Então a gente foi muito para a parte de conteúdo, o blog, os acessos ao blog aumentaram até por conta de tudo isso que a gente falou, né? Do aumento de pet dentro de casa e tal. Então, isso tudo fez muito sentido para a gente tentar equilibrar, porque a ida do cliente na loja também está mais ágil, assim, ele quer ficar menos tempo exposto de uma forma geral, né? Tá, legal, legal. Acho que foi bem legal. Eu só quero aproveitar aqui e colocar só uma pergunta para vocês três. A gente tem mais 5 minutinhos, porque nós já começamos um pouco além, e eu sei que o tempo vocês já trataram de muitas questões que eu coloquei aqui, mas assim, gente, o que fazer, né? Como conseguir hoje fazer com que esse atendimento, né, tenha resposta mais rápida? Porque as pessoas hoje, elas, mesmo que seja no presencial ou no canal, elas estão todo mundo preocupado com o tempo. Então, ela quer viver uma experiência, seja em qualquer um dos segmentos, de maneira rápida. Gente, agilizar. A agilidade veio da tecnologia e quando virou no presencial, essa agilidade continuou, mantendo esse cuidado, esse atendimento especial. Foi possível? Como é que vocês se reinventaram aí, hoje, diminuir esse tempo ou de espera ou de fala, mas que ele continuasse percebendo que era um atendimento ao acolhedor? Como é que foi isso? Como é que vocês estão percebendo? E se isso vai perdurar, né? Que eu imagino que isso continue. Quem vai? A C? A Érica? Vamos lá. Bom, o primeiro aspecto através de todas essas plataformas disponíveis, nos tornarmos cada vez mais disponível para o nosso paciente, né? Independente se ele esteja em casa, qual é o horário do dia ou da noite, em vários canais que ele possa nos acessar. O segundo ponto, e até tem muita correlação com a pergunta específica, Bia, que alguém fez relacionada à saúde, na montagem desses scripts, a gente envolve muito a área de experiência do paciente, né, e muito a nossa área de marketing, né, para que a gente, mesmo que esse paciente esteja falando com um robô, que a sensação dele não seja
de que, nossa, estou falando com uma máquina. É claro que tem muito a ver com o que a Karina falou há pouco, que tem determinadas demandas que a gente nem dá a opção de ser um robô, a gente direciona de imediato para um atendimento assistido, como uma reclamação, enfim, uma demanda que requer uma atenção, um cuidado maior com o paciente. Como a gente tem pouco tempo, não sei se eu consegui resumir e responder a indagação. Tem uma pergunta aqui que foi feita para você, que acho que eu vou responder especificamente para você, AC, em relação ao comitê de pacientes no período de pandemia. Acho que vocês imaginam que vocês tivessem um comitê, eles ficaram suspensos ou eles continuaram, vocês já voltaram, fizeram virtual, como é que foi isso? Imagina, ele é tão importante para a gente que a gente não suspenderia nunca. A gente lançou mão da tecnologia, a gente começou a fazer virtualmente, né? E a sensibilidade deles é tão grande, né? Que não houve evasão, né? Todos eles fazem questão de... São 15 convidados, né? Então, eles fazem questão de participar e de opinarem nas nossas decisões. Então, assim, imagina, não tem qualquer possibilidade de suspender. Muito bom. Eu já estou estourando muito tempo, eu queria que rapidamente a Karina ou a Érica só me ajudasse a finalizar, que eu tenho uma última pergunta que vai ser bate-pronto, pode ser? Eu só queria complementar o que o AC falou, né? Eu acho que trazer ferramentas intuitivas, né? Alguém falou de UX, eu acho que esse time agora faz muito parte da nossa vida, então trazer ferramentas intuitivas para o cliente e tirar o que não gera valor agregado do atendimento analógico e passar para o digital. Eu acho que essa é a chave do negócio. Perfeito, tá. Agora, Karina, só uma coisa, suas lojas, o pessoal presencial continuou com máscara e tudo, é isso? Continuou o tempo todo, né? A gente reduziu um pouco o quadro, até porque também a gente tinha, né, dentro do time pessoas de grupo de risco, mas a loja ficou aberta o tempo todo, as lojas ficaram abertas e esse pessoal lá na linha de frente atendendo os clientes. Tá, legal. Gente, então, só para finalizar aqui, vocês se reinventaram na pandemia, pelo que eu estou percebendo, está claro, isso vale para qualquer um, para qualquer segmento. E eu pergunto, dá um exemplo de um aprendizado que veio para ficar. Um exemplo, uma coisa bem marcante para vocês que foi, puxa, isso aí vai continuar e valeu a pena eu ter feito isso. No nosso caso, Bia, eu acho que o quanto... Aí eu não estou falando especificamente da nossa instituição, eu estou falando do nosso segmento, tá? O quanto a gente poderia ter sido muito mais ágil em algumas soluções para os nossos pacientes e que a gente, sem o advento da pandemia, a gente não teria sido. Exemplo, telemedicina, né? Sem a pressão, né? Sem a pressão pelo distanciamento, ela não teria sido regulamentada tão rapidamente. Com certeza. A Érica sentiu alguma diferença fundamental aí que veio para ficar? Eu acho que a tomada de decisão estratégica dentro da companhia para com o cliente, isso ajudou a tomar decisões mais rápidas, ainda que à distância, mas em grupos multidisciplinares. Eu acho que a gente se tornou uma empresa mais digital e mais horizontal em nome do cliente, pensando em ações efetivas para gerar valor. Então, acho que esse foi o maior aprendizado. Apesar da distância física, a gente se reúne pensando sempre em prol do cliente para tomar decisões mais rápidas. Isso foi um bom ponto durante aí a pandemia. Nossa, grande mudança, uma reinvenção da empresa, com certeza. E Karina? Pegando um pouquinho o gancho dos dois, Bia, eu acho que é deixar um pouquinho o medo de lado, assim, sabe? Se alguém chegasse para a gente e falasse, em uma semana você vai ter que pôr todos os operadores em casa, porque eu tô querendo. Se o CEO falasse isso, a gente fala, nossa, imagina, né? Jamais vou conseguir fazer isso. E muita gente fez, né? Por conta de pressão, mas fez. Então, assim, é deixar um pouco. Mas e isso? Isso, tipo, na hora a gente vai ver, a gente vai resolver.
e a gente vai lidar com as adversidades que apareceram. Então, eu acho que a gente ser um pouquinho mais corajoso, né? Talvez um pouquinho menos, um pouco mais destemido nas tomadas de decisões que a gente sabe que vai ser o melhor, mas que a gente sabe que envolve um monte de mudança, um monte de questões, né? Então, eu acho que a agilidade de tudo isso foi fundamental. Muito E, bom. Karina, além disso, né, o senso de preciosismo, né? O ótimo é inimigo do bom, né? Então, Legal. vamos fazer. Exatamente. Depois a gente deixa ótimo, né? Vamos pôr primeiro para funcionar e depois a gente ajusta. Muito bom ver o que acontece. Gente, olha, papo gostoso, muito bom. Eu só pedia para vocês que se ficou alguma pergunta, quem não pôde fazer, vocês do lado aí, eu queria que vocês três colocassem o e-mail de vocês de contato, quem puder escrever do lado aí, para que todo mundo, só colocar para todos e deixar disponível quem tiver alguma pergunta e vocês puderem responder depois. Então, por favor, só colocar para todos ali, ou everyone, quem tiver no inglês. Isso, ok. A ericaemelo@congas.com.br, perfeito. Eu só queria pedir desculpa que eu não consegui mudar aqui na tela, tá o famoso CS, eu fiquei tentando de várias maneiras, então peço desculpa a todos, viu? Mas tá muito bom aqui, a carina.terra@pets.com.br e o antônio.borba@accamargo.org.br. Vieram os elogios aqui, veio alguém novamente do AC, AC, posso dizer no atendimento presencial da AC Camargo, foi até mais forte esse acolhimento ao paciente. Equipe, comitê de crise, auxiliou muito. Muito legal, como aí, elogios aí, as pessoas gostaram, então eu quero agradecer muito vocês três, muito bom. Obrigada, Érica, obrigada, Karina, obrigada, AC. Nosso tempo poderia ser mais, como sempre, mas eu acho que deu para abordar aquilo de uma maneira bem mais pontual. Então, agradeço para vocês. Obrigada a você, Bia. Seus comentários, por favor, responda a gente. pesquisa rapidamente aí e aguarde aí os nossos próximos contatos. Bastante elogio aí, que muito bom. E que nós nos encontramos aí na próxima oportunidade. Beijo para todo mundo. Obrigada, aí. gente. Tchau, gente. Obrigada. Experiência, gente. Érica, tem gente fã sua, tem gente falando de pets. É muito bom, viu? Obrigada por vocês. Gente. Obrigada mesmo, viu? Obrigada por compartilhar. Tchau, gente. Obrigada. Bom dia para todos. Bom dia. Bom dia.